Bom dia a todos. Por favor, eu peço que já abram no nosso texto, Marcos 15, 40. Será o nosso texto de hoje, continuando a nossa série. Marcos 15, 40. Eu vou começar a ler no versículo 33, só para dar o contexto da nossa passagem, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 15, 33 a 47. Chegando ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam, vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, esperem, vejam se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Até aqui o nosso texto de hoje. Vou dizer um número aos irmãos e eu quero que vocês tentem adivinhar esse número. 13.500. Alguém tem alguma ideia do que seja esse número? 13.500. Sem nenhuma informação é difícil, não é? Eu vou dar uma informação aos irmãos. Eclesiastes 7, 2 a 4. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o tolo na casa da alegria. 13.500 é mais ou menos o tempo que eu tenho até a minha morte. 79 anos. Desde o dia de hoje, até eu completar 79 anos, eu tenho mais ou menos 13.500 dias de vida. Isso pode ser muito ou pode ser pouco. Mas de acordo com Eclesiastes, esse dia será o dia mais feliz da minha vida e daqueles que estão próximos de mim. Todos nós temos a nossa contagem, que só o Senhor sabe. Mas a realidade, que inclusive Jesus enfrentou, é que ninguém escapará da morte. Falar da morte nunca é agradável. Jamais é agradável. E por mais presente que essa realidade possa ser na nossa vida, nós queremos que a nossa existência seja distante dela, não é verdade? Se fosse possível, nós não enfrentaríamos a morte. E muitas vezes nós desejamos que Jesus venha rápido
só para nós não enfrentarmos essa morte. Mas a realidade é que a nossa contagem já começou desde o dia que nós nascemos. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Meus irmãos, o autor de Eclesiastes, e o autor de Marcos aqui, querem nos lembrar dessa realidade, que inclusive Jesus enfrentou. No entanto, a tristeza aqui, ela não deve ser algo que nos tire de um centro de reflexão muito sério e que nos leve para o sofrimento. Mas a tristeza desse dia deve nos levar a refletir o que ela nos revela do mais íntimo do nosso coração. Porque muitas vezes é no dia mais triste que o nosso coração se revela da maneira que nós nunca imaginamos. Nós falamos do futuro, meus irmãos, como se ele fosse a nossa maior esperança. Mas, na verdade, ele é o nosso maior inimigo. Vou explicar. Pois o futuro está à espera da menor oportunidade, da primeira oportunidade, para nos trazer desespero. Mas a dádiva verdadeira está quando nós olhamos para o passado e nós vemos o Cristo crucificado. Porque ele redime o nosso futuro. O futuro humano por si só não tem validade nenhuma. Pois o que é que ele nos traz? Desesperança, morte. Mas olharmos para Cristo crucificado, o que é que isso nos lembra? Esperança eterna. E o meu convite de hoje, meus irmãos, é que nós levemos isso muito a sério. Que nós possamos olhar para a crucificação de Cristo e a morte de Cristo na cruz. E o que isso nos diz acerca de nós mesmos. Nos tempos da escrita do Evangelho de Marcos, os irmãos de Roma já possuíam muitas cartas. Algumas cartas que nós já temos em nossa Bíblia e outras cartas que circulavam. Porque com o passar dos anos criou-se a necessidade de relembrar a obra de Cristo. Marcos escreve então o seu evangelho para relembrar aqueles irmãos quem de fato foi Jesus. Porque já haviam muitas deturpações doutrinárias e era urgente, era muito necessário, absolutamente necessário, relembrar quem Jesus foi e a sua obra. Ele não foi apenas um Deus distante, mas ele se encarnou. Nasceu de uma mulher sem pecado, obra do Espírito Santo. Quando cresceu, operou diversos milagres, como a multiplicação dos peixes, dos pães, deu visão a cegos, vida ao que estava morto. E quantos outros mais milagres Jesus fez? Também discursou sobre o reino de Deus que estava por vir, o seu Pai. Pregava o arrependimento dos pecados e perdoou os pecados dos arrependidos. Jesus, com toda certeza, foi um homem formidável. Por onde ele passava, ele era notado. Suas obras foram maravilhosas, tão grandes que até o dia de hoje elas são contadas, não somente aqui, mas em muitos outros lugares. E até os incrédulos não podem negar a existência de Jesus. Ele existiu. E eles reconhecem, sim, de fato, Jesus existiu e foi um homem muito importante. Ele é alguém que ninguém pode ignorar. Eu, você, ninguém deste mundo pode ignorar Jesus. Jesus veio a este mundo e essa mensagem é poderosa, porque em suas próprias palavras, ele veio para que nós pudéssemos ter vida e mais, vida em abundância. Quando eu e você olhamos para o fundo do nosso coração, nós encontramos esse desejo.
um forte anseio de uma vida abundante. É o que todos nós desejamos. Uma vida completamente desprovida de mal, repleta de paz e harmonia. E em resumo, eu arrisco dizer, uma vida em descanso, tranquila, serena. Como criaturas feitas por Deus, e esse é o propósito de Deus para nós somos criados para isto mesmo. Para estar na presença dEle. E essa busca incessante, infelizmente, ela encontra um inimigo. Que é uma jornada que tem um fim e não parece ser muito boa para nós. Desde o dia em que nós nascemos, nós somos inundados com várias propostas que nos dizem que nós alcançaremos essa alegria, esse prazer que todos nós desejamos. Nós passamos anos numa escola, buscando um objetivo, uma boa faculdade. Mais alguns anos nos preparando para um bom emprego e depois décadas de trabalho cansativo. Tudo para quê? Porque o trabalho vai nos dar o dinheiro ou a oportunidade para alcançarmos algo bom, o fruto do nosso trabalho. Mas eu tenho uma pergunta, e eu faço para os irmãos mais velhos aqui. Vocês têm a oportunidade de herdar a vida eterna. Vocês deixam para trás tudo que vocês conseguiram com o vosso trabalho? Pela vida eterna. Pela vida eterna, vocês deixam a casa que vocês compraram? Pela vida eterna, vocês deixam a fama ou a carreira que vocês conseguiram alcançar? Pela vida eterna, vocês deixam todos os bens que vocês adquiriram neste mundo? Se a sua resposta foi sim, é porque você entende que esta vida não vale assim tanta pena. Que essa vida precisa de algo mais. Que essa vida não é tudo para você, mas que a eternidade vale mais. Nós, no fundo, nós somos igual àquela mulher samaritana que Jesus se encontrou. Que ela buscava prazer de marido em marido. 6 ao todo. Ela buscava ser completa. E aqui, realmente, vale outra pergunta. Se a nossa busca é por vida abundante, será que as coisas deste mundo podem dar essa vida abundante? Será que podem? Eu acho que não. No mais íntimo de nosso ser, nós temos a percepção que este mundo é completamente insuficiente. Nós temos ciência de que este mundo é pequeno, que nós somos pequenos e que nós queremos algo que nos complete perfeitamente. E esse impulso inato que está no seu coração, que está no meu coração, é o impulso inato que o Samuel já nos lembrou hoje, que está em nosso coração desde a criação do homem, no jardim do Éden. Deus cria o homem em um lugar perfeito, em 6 dias de criação. O Senhor proferiria a palavra sempre: isso é bom, isso é bom, isso é bom, é bom, é bom, é muito bom. Uma terra provida com perfeição. E vocês conseguem lembrar o que o Senhor fez no último dia? O Senhor descansou com a sua criação. Depois de ter criado, o Senhor aproveitou a sua criação, com a sua criação. A sua ardente, a minha ardente expectativa por vida vem desse lugar, meus irmãos. Nós buscamos o jardim de novo, dia após dia, mas infelizmente nós estamos muito longe de alcançá-lo. Por causa do teu coração, por causa do meu coração. Soberbos, rebeldes, assassinos, assim somos nós. Destituídos da graça que um dia nos acompanhou desde aquele lugar. Condenados a adorar não ao Criador, mas a própria criação. Nós queremos coisas e mais coisas, adoramos a própria criação. Nós estamos fadados, infelizmente, como o sábio diz, a uma vida vã,
correr atrás do vento, em busca do infinito. Mas o que é que nós encontramos? A nossa própria finitude. Felizmente, como nós estamos sendo lembrados domingo a domingo, e as músicas de hoje, tudo nos lembram isso. Jesus veio a este mundo para nos dar essa vida abundante. O maior de todos se fez pequeno e assombrou os seus seguidores, os discípulos, quando ele escolheu o caminho da cruz, porque não é um caminho lógico. Como assim Jesus queria passar pela morte? Mas ele precisava. E por causa dos nossos pecados, era necessário ele pagar esse alto preço. E pense comigo, se nós ofendemos um homem, nós pagamos o preço de um homem. E é por isso que nós conseguimos fazer justiça. Mas e quando nós ofendemos a Deus? Somente Deus pode pagar o preço certo. Apenas outro igual poderá pagar. Jesus, o único capaz de apaziguar a ira de Deus, veio a este mundo. Eu vou ler de novo Marcos 15, de 33 a 39. O nosso Salvador veio a este mundo para essa missão. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre. E colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, esperem, vejam se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanharam e serviam. E além destas, havia muitas outras que haviam ido com ele para Jerusalém. Nós precisamos colocar em nossas mentes a grandiosidade deste momento, meus irmãos. A grandiosidade da obra de Jesus Cristo que teve o seu culminar neste momento. É claro, pelo nosso conhecimento, nós sabemos que ele irá ressuscitar, mas aqui, ao cumprimento da sua missão, em terra ele veio para fazer isso. Ele só veio para se entregar na cruz pelos nossos pecados. Para nos libertar do vazio da nossa existência. Por quê? Porque verdadeiramente aquele homem era o Filho de Deus. E ele podia cumprir esta verdade em nossas vidas. E ele cumpriu isso. E como essa afirmação é poderosa, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aqueles que antes buscavam o prazer deste mundo foram alcançados pelo maior prazer de todos. Um futuro redimido em Cristo Jesus. Encontrar com Jesus, meus irmãos, é reconhecê-lo como nosso Cristo. É encontrar o sentido que todos nós almejávamos. Mais uma vez, lembrando a mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus, Jesus aponta o lugar certo no seu coração e ela reconhece. Ela já estava em seu 6º marido, buscando alguém que a completasse. Até o dia em que ela encontra o único que a podia completar, o 7º homem, diferente de todos. Diferente de todos que ela poderia se encontrar. Ela buscava, mas ela foi encontrada por aquele homem, diferente de todos. Ela foi encontrada e ela poderia beber da água que jamais deixaria ela novamente com sede. A fonte que jorraria para toda a eternidade, em saciedade para a sua vida. E eu creio, meus irmãos, que foi este impulso que levou José de Arimateia a abrir mão dos seus bens para honrar Jesus. Afinal, não era fácil pagar
o túmulo que José pagou para Jesus. E foi o preço que ele também abriu mão de se humilhar e chegar até Jesus. Pegar o corpo de Jesus. Ele iria ficar impuro. E isso é algo muito sério para alguém do Sinédrio. Ele iria abrir mão das suas riquezas para colocar Jesus num túmulo só para ele. Mas o que é a honra de um homem e o que é os bens de um homem quando ele está diante do verdadeiro Filho de Deus? O que é mais importante diante do seu Salvador, meu irmão? O que é mais importante? Homens e mulheres alcançados por Cristo são capazes de fazer essa reflexão que eu estou perguntando a vocês. Porque alcançaram algo muito mais superior do que tudo nesta terra. O Filho de Deus. A saber, o que o Filho de Deus os entregou? A eternidade. Como pedras que caem ou fogo que arde, nós realizamos aquilo para o qual fomos criados. Descanso na presença do nosso Criador. Vida abundante que tanto desejávamos. A pedra levantada, ela só sabe fazer uma coisa, cair. O fogo aceso só sabe fazer uma coisa, arder. Você só sabe fazer uma coisa, buscar o descanso eterno. E em Cristo você pode encontrá-lo. Em Hebreus 12, e eu caminho para a nossa aplicação e nós ficaremos aqui um tempo, abra por favor em Hebreus 12, 1 a 2, 1 a 3. O autor aqui diz verdades muito importantes para nós, acerca desse descanso que nós encontramos em Cristo. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus queridos, lembrem do número que eu falei para vocês? Era o restante dos meus dias de vida. Ao todo, em média, aqui em Portugal, 79 anos. Mas, uma breve reflexão baseada nesse texto, que o autor aqui nos fala, olhem para as testemunhas que tiveram fé. Adão, Noé, Abraão, todos e tantos outros profetas, juízes, pessoas que depositaram fé em além desta vida. E até mesmo olhemos para Cristo, que veio a este mundo, suportou 30 e poucos anos de vida, mas não olhou apenas para este mundo, olhou para a eternidade. E usem a minha vida como ilustração. 79 anos. Parece muita coisa, não é? São quase 8 décadas. Mas o que são 79 anos perto da história de Portugal? Quantos anos tem Portugal? 1000 e alguma coisa? 900. 79 anos é pouquinho, não é? E 900 é muito. Mas e quando nós colocamos 900 anos em perspectiva com a idade da Terra? É um bocado. Pouco, 900 anos, não é? E quando nós colocamos tudo isto em comparação com a eternidade? Eu posso, com licença, sair do microfone? Dizer que a minha vida está aqui e eu fico satisfeito com isto daqui, mas quando eu coloco em perspectiva com cada passo para trás ou para o além, o que é aquilo? O que é a nossa vida? Tão pequena, tão distante, tão
curta, vazia de existência. Porque, na realidade, nós não fomos criados apenas para esta pequena realidade. Mas esta pequena realidade é apenas a sombra de um descanso eterno que Cristo nos deu. E em comparação com a nossa vida, em comparação com a história desta terra, em comparação com qualquer história que possa ser inventada, é curta. E a eternidade é bela. Parece uma realidade muito distante de nós, mas é uma realidade que Cristo nos assegura. E se nós cremos na palavra de Deus, e amém nós cremos, é nossa essa realidade. É a realidade que pode dizer a você, meu irmão, que o sofrimento desta vida é momentâneo, é curto. É tão curto que Jesus passou pelo maior de todos os sofrimentos, chorou sangue, transpirou sangue e achou que aquilo era breve. Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta, além da cruz. Igualmente nós, com os olhos fitos em Jesus, corramos a carreira que nos está proposta. Perseveremos em Jesus. Versículo 3 de Hebreus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esta vida só nos entregará isto: desânimo, desespero, cansaço. E você que está aqui mais velho, você já me respondeu a pergunta no seu coração. Você entregaria tudo desta vida para alcançar a vida eterna? E sabe o que eu posso dizer? Você não precisa, porque Cristo já entregou. Ele já fez isso por ti. Para que você não se canse demasiado, para que você não desanime, mas para que você tenha alegria nele. O sofrimento desta vida é momentâneo. E ainda mais, nós podemos calibrar os desejos dos nossos corações para que eles não se transformem em ídolos. Nós podemos desejar sim coisas nesta vida, e eu não estou aqui tendo uma defesa da mediocridade nem nada. Você pode, meu irmão, você pode. Mas jamais torne isso um ídolo na sua vida. Porque tudo o que você tem nessa terra é pó. É pó. Nas palavras de Samuel Uria, é ferrugem. Mas o que é que nós temos em Cristo? Algo imperecível. O descanso nele. Nós podemos calibrar então os desejos dos nossos corações, o trabalho dos nossos sonhos. Aqueles que estão a adentrar na faculdade ou um dia irão, o mundo diz: estude no melhor lugar, tenha o melhor emprego e você será satisfeito. Um ídolo. Que isso não é realidade. Mas a realidade em Cristo, o trabalho que nós podemos ter e nós temos em nossa vida, é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus para proclamar a sua glória e para nos dar o sustento que nós precisamos. Em Cristo Jesus, nós podemos reconhecer que nós poderemos não ter a família perfeita. E isso está tudo bem. Porque muitos dos nossos dias, e infelizmente na igreja, isso acontece muito, as pessoas idolatram uma família perfeita, filhos perfeitos, marido, esposa perfeito. Isso não existe. Somos caídos, somos quebrados. Você irá ferir o seu cônjuge, você irá ferir o seu pai, você irá ferir o seu filho. Você terá uma família com marcas, mas em Cristo isso é passageiro. Em Cristo isso há esperança. Em Cristo isso não irá tomar a sua paz. Em Cristo isso é redimido.
com os olhos na eternidade, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, nós somos exortados a não mais a conhecer apenas Cristo. Intelectualmente, sim, Ele veio, sim, Ele morreu, sim, Ele ressuscitou, sim, Ele me dá a vida eterna. Mas nós podemos experimentar esperança verdadeira. Uma esperança que num dia triste você será capaz de pensar, isto é momentâneo. Nós falamos do futuro como se ele fosse a maior esperança. Mas isso é o nosso maior inimigo. Pois o futuro, meus irmãos, mais uma vez eu repito essa frase, ele apenas está à espera da primeira oportunidade para te frustrar. Mas a dádiva verdadeira está em olhar para o passado e ver o Cristo crucificado, que redime o nosso porvir. Essa é a verdadeira esperança. Se você está aqui e não consegue afirmar com toda certeza que Cristo é o seu Salvador, eu também preciso dizer a ti que a eternidade também é para você. Porque nós somos seres eternos, mas há uma eternidade longe de Cristo. É uma mentira dizer que esta vida é o fim. Todos nós, querendo ou não, iremos para a eternidade. Mas o que é que nos diferencia? É o sacrifício de Cristo. Há uma eternidade sem Cristo e há uma eternidade com Cristo. Há uma eternidade longe de toda dor. Há uma eternidade firmada no descanso que Deus deseja que você alcance. Há uma eternidade longe de toda a ilusão que esta vida foi capaz de te dar. E meu querido e minha querida, a verdadeira realidade é que nós temos em nosso coração muitas e muitas e muitas ofertas que ainda nós cremos que podem nos trazer esperança. Porque afinal nós estamos neste mundo. Nós não somos alheios às verdades deste mundo. Mas eu digo hoje, o único descanso que o teu coração almeja está em Cristo Jesus. O único descanso. E hoje, lendo e relembrando a morte de Cristo Jesus, nós podemos lembrar que a morte, a nossa morte, não é o fim, porque também não foi a de Cristo. Ele vive eternamente e convida a todos, viva comigo eternamente. Esse convite é para todos, essa realidade é para todos. Pense comigo nisso, não somente agora, mas no dia por vir. Quando vier o desespero, quando vier o sofrimento, é momentâneo. A eternidade é eterna.